Aleluia. Vocês estão rindo, né? Eu sei por que vocês estão rindo. Ô, irmão, você abriu o culto? Vai pregar também? Eu fiz a mesma pergunta. O bispo me chamou, ele falou assim: varão, você pode pregar hoje? Logo cedo eu falei: amém, bora. Por mais que você não esteja preparado, fala amém, bora. Aí, mais tardezinha assim, né? Quando eu tinha terminado o estudo da pregação, aí a pastora Érica mandou mensagem: você pode abrir o culto? Irmão. Aí eu lembrei do Dani. O Dani, uma vez aconteceu a mesma coisa. Ele falou assim: pô, mas eu já vou pregar. Aí eu fiquei pensando assim: mas o que tem? Amém, né? Bora. Graça e paz de novo. Amém. Glória a Deus. Pode acender tudo, Pipo. Manda a bala. Podeis assentar. Para quem não me conhece, eu sou o Azaf. Prazer. Aquele ali é o Valtão. Eu sou o Azaf, eu sou o marido da Amanda. Juntos nós somos líder dos jovens. Chama Viva. É isso, nós tem até camiseta. Quem quiser comprar a camiseta do Chama, tamo aí, tá bom? Só falar comigo ou com a Amanda. É nóis, tamo junto. Valeu, pessoal. A gente é pai da Laurinha, que às vezes aparece na live aqui, ó, batendo palma. Aí sai foto lá no grupo da família, Mauri. Apareceu a Laurinha lá batendo palma. Eu falei: oxe, tem gente assistindo lá, que isso, velho. Muito prazer. Como toda quinta-feira a gente tem o hábito a gente tem uma série, né? Aprendendo com. E hoje Deus me dá a oportunidade de falar com vocês sobre o Espírito Santo. Então hoje o tema é aprendendo com o Espírito Santo. O que é isso? O negócio ficou legal, hein, meu? Caramba, eu gostei. Ó, tem até o símbolo do Chama ali. Tamo junto. Tô feliz. Quem que fez? Manda os créditos lá do Chama. Deus abençoe. Podem abrir a Bíblia de vocês em João 14, versículo 15. Para quem nos acompanha pela live, hoje eu tô merchan, hein, Pipo? Hoje eu tô, me dá um crédito aí, meu. Para quem nos acompanha pela live, graça e paz, para que você consiga entrar nesse ambiente de glória também, para que você possa se entregar aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde quer que você esteja, e que Deus possa falar no seu coração também, em nome de Jesus. Não esqueça de dar o like, comentar, compartilhar e vamos junto. Amém? João 14, versículo 15. Do versículo 1 ao 14, Jesus está ali dizendo aos discípulos que ele vai precisar deixá-los para se encontrar com o Pai. Certo, Valtão? E aí, os discípulos, eles ficam assim, meio que, meio inseguros, né? Pô, Jesus estava com a gente aqui o tempo todo e agora ele vai embora, meu. Mas Jesus fala para eles ficarem tranquilos, porque alguém vai vir depois dele. E aí que a gente vai começar a leitura no versículo 15. É só um breve resumo que eu fiz, do 1 ao 14. Versículo 15. Tá aqui, Vini? Show. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Bora. A gente vai até o 26, Vini. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Repete comigo. Conselheiro. Beleza? Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão.
Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Bora. Disse então Judas, não o Iscariotes, que não é o que traiu. Amém? Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras, estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Amém? Irmãos, eu vivo na igreja há muito tempo. Que até parece que eu sou mó tiozão, né? Não, brincadeira. Desde que eu nasci, eu estava lá na igreja. Minha mãe cantava, meu pai tocava violão, e eles me levaram nesse ritmo de estar na igreja sempre. O nome da igreja era Avivamento da Fé, lá em Osasco. E tipo a gente aqui, eu lembro da EBD, Escola Bíblica do Dominical, lembra a pastora Janete? É, a pastora Janete vai lembrar. E a gente tinha isso, tinha um monte de coisa para a gente estar sempre na igreja, amém? E por meus pais estarem constantemente na igreja, servindo a Deus, Deus foi derramando bênção sobre eles. E até que eles se tornaram pastores. E o filho de pastor é um bicho preguiçoso que só. É verdade. Por quê? Vou falar de mim, né? E aí outros filhos de pastores talvez se identifiquem, mas é mera coincidência. O filho de pastor não se preocupa em estudar. Por quê? Porque o pai é pastor. E aí o pai ensina o filho. Porque a Bíblia ensina o pai orientar o filho no caminho que ele deve andar. Amém? E eu era preguiçoso, irmão. Meu pai e minha mãe são pastores e eles liam a Bíblia, eles estudavam, eles se preocupavam em ensinar para mim, para a igreja, e eu fui crescendo. Com meus avós a mesma coisa, com meus tios a mesma coisa. Depois daquela igreja que eu falei, eles foram para uma igreja que a minha avó fundou, e lá eu continuei aprendendo sobre a palavra. E eu aprendi a verdade. Eu comecei a aprender sobre como a terra foi criada, sobre o tempo de Jesus na terra, sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Eu aprendi sobre o ID. Eu fui aprendendo tudo que está escrito na Bíblia, mas por ouvir falar. E aí, poucas semanas atrás, posso dizer assim, eu me encontrei num estado em que Deus fez um estalar na minha vida. Entendam que quem está falando com vocês é uma pessoa que, quando teve esse gatilho de Deus, já era um líder, já estava praticando e servindo a Deus constantemente, pelo que ouviu falar. E aí eu fiquei, mas por quê? Eu não posso viver isso pelo conhecer da palavra. Eu fiz um estudo sobre oração em entendimento e oração no Espírito. É Paulo que nos ensina a respeito disso, em 1 Coríntios 14:14. E o que é interessante, Paulo fala, a gente não pode orar só em entendimento, a gente também tem que orar em Espírito. Porque em Espírito falamos mistérios, e os mistérios somente Deus conhece.
Então a oração no Espírito é para nos edificar. E aí eu fiquei, se eu preciso orar em Espírito e eu preciso me edificar, eu preciso viver isso com Deus. E aquilo começou a me dar um desejo de buscar cada vez mais sobre o Espírito Santo, sobre a intimidade com o Pai, sobre um nível de afinidade com Ele maior do que eu tinha. Uma coisa é eu falar com o Amaury, embora ele tenha essa cara de durão, é um cara firmeza, um cara legal. Já tá rindo por quê, pô? Para de rir, mantenha a postura. Outra coisa é vocês conhecerem o Amaury. E muitos de nós se encontram nesse estado. A gente conhece a Deus pelo que a gente ouve falar. A gente conhece ao Espírito Santo pelo que a gente ouve falar. E esquece de buscar a confirmação da palavra. Depois desse período em que eu decidi buscar mais a respeito do Espírito Santo, eu queria praticar atos grandiosos. Quem aqui já teve vontade de orar por um cego, para fazer ele ver? Vontade, vontade. Você olha, o cara é cego. Deficiente visual, perdão mídia, deficiente visual. E eu conheço a palavra. E a palavra, Valtão, diz para mim que eu vou fazer coisas além daquilo que Jesus fez. Jesus curou os cegos. Eu vou orar pelo cego e ele vai olhar, ele vai ver. Aí você vai lá e ora. Pá! Tá vendo? Não. Aí. E aí você se encontra num estado de: será que faltou fé? Ou não era a vontade de Deus? E esse é um conflito que eu me encontrei, em que eu pensei, cara, eu tô na igreja, eu sirvo, eu busco, eu estudo agora. Eu não sou mais o filho de pastor preguiçoso. Agora eu estudo. E por quê? Quando eu oro por alguém, aquilo não acontece? Orar por uma doença, eu já vi pessoas serem curadas, eu consegui praticar isso com alguns, mas os maiores milagres, se assim posso dizer, o coxo andar, o cego ver, isso eu não consegui. E aí eu decidi mergulhar na palavra, para entender a respeito disso. E a gente já vai voltar para a Bíblia. Mas antes eu preciso contar um testemunho para vocês. A Amanda, por esses tempos, ela estava com a garganta inflamada, eu acho. E aí a gente levou ela no hospital ali na Mirim, que eu sempre erro o nome, eu acho que é Santa Casa de Saúde. Isso, tá vendo? Eu sempre erro, é isso, eu sempre erro. Levei ela lá. E do lado do hospital tem uma área, tipo um jardim assim, compridão, né? Que fica do lado do heliponto. E aí eu fiquei lá com a Laurinha, enquanto isso. Enfim, tava lá andando com ela passeando assim, tal, brincando com as florzinhas lá, com as plantinhas, né? E eu aqui, tal, olhando, né? De boa, tranquilo. E eu já tava nessa onda de estudar, de querer afinidade com Deus. E aí, irmãos, o tempo começou a fechar. Assim, abruptamente. O céu ficou escurão, começou a bater uns ventão danado, que ultimamente vem acontecendo bastante, né? Uma ventania forte. Aí eu peguei a Laurinha no colo, né? Falei, não, se começar a chover, eu já vou sair correndo lá pra dentro do hospital, né? Peguei a Laurinha no colo. E quem aqui é pai? Quando vocês olham pro filho, bebê, não é um olhar especial que a gente pegando com ela assim, fica... Coisa mais linda, né? Olha lá a Laurinha lá. Laurinha é coisa mais linda, meu. E aí eu olhei pra ela, Mauri, com o olhar de quem ama muito. E eu fiquei meio que pai bobão, apaixonado assim, olhando pra ela, e ela tava de boa. Fiquei tempão assim. Eu sou muito chorão.
E aí, por um certo momento, eu senti que eu devia olhar para o céu. E eu olhei. Parecia cena de filme, irmãos. Tinha uma parte do céu que não estava escuro. Sabe quando tem aquele feixe do raio do sol passando pela nuvem? Que ilumina assim e tal, você fica, nossa, parece que ligaram um holofote lá no céu, lá o negócio tá mó bonitão. E eu olhei para aquilo, admirando a paisagem, sentindo que eu tinha que admirar a paisagem ali no meio da ventania, tudo acontecendo. Aí eu vou segurando a Laurinha, comecei a olhar e parei. E eu senti o mesmo olhar. Só que não era eu, Pai. E eu travei aqui com a Laurinha no colo, eu olhei para o céu e fiquei... Comecei a rir, Amaury. De repente eu estava chorando, rindo, chorando, com a Laurinha no meio do jardim, a mó ventania acontecendo. Me emocionei. E eu senti dentro de mim uma voz que dizia que a nossa intimidade ia crescer. E que Ele me amava. E foi especial, Bento. E sempre que algo especial acontece com a gente faz o quê? Sai contando para todo mundo. Ah, tá, que eu vivi, que legal. E a primeiro momento eu fiquei em dúvida sobre mim. Será que o que eu vi foi coisa da minha cabeça? Ou eu realmente senti algo novo com o Espírito Santo? João 14, no versículo 12, diz assim: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então vocês sabiam que aqui estava falando com vocês, e naquele momento, com Deus, era um jovem que estava revoltado. Paloma, poxa, eu oro para uma pessoa que está morta na minha frente ressuscitar e ela não ressuscita? O que tem de errado comigo? Por que ela não ressuscitou? E essa revolta foi usada para o bem, né? Graças a Deus. Oh, Jesus, obrigado. Busquei no Espírito Santo entendimento. E eu me caí nesse mesmo conflito. Será que eu não tenho fé o suficiente? E Deus me respondeu com João 14, 16. Põe aí, Vini. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro para estar com vocês para sempre. Deixa aí, Vini. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro para estar com vocês para sempre. No versículo seguinte ele fala, o Espírito da verdade. Eu demorei para entender, porque não fazia sentido nenhum. Eu estava falando para Deus, Deus, por que eu não consigo curar? Ou por que eu não consigo ressuscitar? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Eu fiquei, não faz sentido nenhum. Deus não está me respondendo. Qual é a função de um conselheiro? Quem quer ser aconselhado, recebe um conselho, perfeito? E é aí que eu entro no nosso primeiro tópico. Você está ouvindo os conselhos do Espírito Santo? É isso que o versículo quis dizer. Jesus fala para os discípulos, vocês viveram comigo,
vocês viram coisas comigo. E chegou o momento de eu ir. Mas eu pedirei ao Pai que envie outro conselheiro. Jesus era o conselheiro daquele momento. Quando Jesus sai, ele pede ao Pai para que envie outro conselheiro para nós, que é o Espírito Santo. Quando vocês leem o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, vocês têm a presença de Jesus entre os discípulos. E eles estão narrando as situações que acontecem. Se eles estão narrando, é porque viram, perfeito? Faz sentido? Então eles estão anotando lá. E disse Deus: ide, fazei discípulos por todas as nações. E vão batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus vai ensinando para eles. E aí, chega um certo momento em que eles começam a reconhecer Jesus como um mestre. E toda vez que você vê os discípulos falando com Jesus, ele fala: mestre, mestre, mestre. Como um discípulo que reconhece alguém acima de você, alguém que entende mais do que você. E Jesus ensina a eles sobre humildade. Jesus ensina a eles sobre o id. Jesus ensina a eles sobre o amor. E a todo momento eles estão com Jesus. Eu fiquei imaginando, Valtão, numa terça-feira, 14 horas da tarde, completamente aleatório, o que a maioria de nós está fazendo no horário desse. Eu imaginei os discípulos às 14 horas da tarde indo para o templo. Vamos orar com Jesus. Era muito mais importante para eles estar na presença de Jesus do que trabalhando. Pedro deixa a sua família para trás. Pedro deixa a sua esposa e a sua sogra enferma, porque é mais importante estar com Jesus. E ele reconhece isso. Mateus larga tudo que ele tem. Mateus era rico. Ele larga a mão de tudo. Entrega aos pobres, entrega a quem tiver que for para seguir a Jesus. Porque era mais importante. Eles queriam estar na presença do Mestre. Com a gente é igual. João de 14,16 diz: ele dará a vocês outro conselheiro. Em algumas versões diz outro consolador, que estará com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Se eles estavam a maior parte do tempo com Jesus, e Jesus vai embora, e ele fala para o Pai: manda o Espírito Santo. A gente tem que fazer o que agora? Querer estar com o Espírito Santo o tempo todo. Só assim eu vou conseguir ouvir os conselhos do Espírito Santo para mim. Mas Azaf, como que eu vou ouvir o Espírito Santo? Abre aí em Efésios 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho. Aqui é Paulo escrevendo a carta aos Éfesos. Amém? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Agora é importante. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim então que eu me aproximo do Espírito Santo, que eu crio uma chance de ouvir mais do conselho que Ele tem para mim, de ouvir o amparo que Ele tem para mim, no momento da solidão, no momento em que eu preciso de ajuda. Eu preciso colocar um hino, um louvor de fundo. Eu preciso buscar a palavra, mergulhar
de cabeça na palavra, querer que o Espírito Santo fale comigo. Uma coisa é você pegar a Bíblia e ler, por ler. Uma leitura que você faz qualquer. Você não vai sentir nada se você antes não criar um clima de adoração com o Espírito Santo. O seu nível de intimidade tem que estar muito ligado com Ele, para quando você chegar lá na Bíblia, você abrir a palavra que Ele te entregar, você conseguir discernir o que Ele tem para você. E Ele deixa essa orientação para a gente. Como? Adorando, louvando, escutando mais. Amém? E o que, segundo tópico, nós podemos adquirir com o Espírito Santo? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quais são os desejos, Asaf? Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uma vez que eu entendi que o ganho que eu tenho, volta no versículo 22, Vini, com o fruto do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Toda vez em que eu dou mais ouvidos aos meus desejos carnais, eu ganho o contrário disso tudo aí. Além daquilo que ele diz dos desejos da carne. É por isso que a gente vê tanta coisa sem sentido acontecendo no mundo. Porque as pessoas não estão com afinidade com o Espírito Santo, com intimidade com o Espírito Santo. Tomam decisões por impulso, por experiência de vida no mundo físico e não no mundo espiritual. A gente precisa a todo tempo se preocupar em quem está me guiando. É o Espírito ou é o desejo da minha carne? Quantos de vocês acham totalmente normal querer ter um carro? Beleza, normal. É um desejo carnal. Não que seja ruim, não que vai te fazer algum mal, mas é um desejo da carne. Mas e se o que Jesus tem para você não for um carro? Como você vai ficar? Irado? Poxa, Deus, eu me dedico e você não me dá um carro. Eu tô com uma Meriva 2007 lá, tem um buraco do lado do porta-malas, assim, ó, entra água bem o tempo todo, molha o berço, molha um monte de... O berço não, o carrinho da Laurinha, molha um monte de coisa lá dentro lá. E aí eu fico, obrigado, Deus. Num belo dia eu tava com a Mauri e o Valtão no carro. Eita, olha, Deus entregou agora, hein, Mauri? A gente tava indo jogar futebol. Uma chuva. E aí o meu carro tá com o ar-condicionado quebrado. E aí, meu, chuva. Ar-condicionado quebrado, vidro embaçado. Aí eu olhei assim para o Maurinho, oh, meu Deus do céu. Ai, 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 viu? Que falta faz um ar-condicionado. Aí o Amauri, que falta faz um carro. Aí eu, eita Deus. Eu falei, eita Jesus, me perdoa, pai.
Aí logo em seguida eu falei, não, eu sou grato pelo carro, mas é bom um arzinho, né, meu? E é isso, é muito fácil pra gente vacilar. Em coisas simples, às vezes numa brincadeira, a gente perde o fruto do Espírito. A gente perde a graça que Deus tem para nós. E é por isso que a gente vê pai jogando criança do último andar do prédio. É por isso que a gente vê um filho mutilando o pai. Por falta do Espírito Santo. A gente é guiado pelo próprio desejo da carne. A gente se desespera em situações em que a gente fica sem saber o que fazer. A gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Amém? Mas Asaf, você disse lá atrás que você teve desejo de orar por alguém que morreu e essa pessoa não ressuscitou. Onde você vai conseguir isso? Terceiro ponto. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Efésios 3, versículo 16. A gente falou primeiro que nós precisamos ouvir os conselhos do Espírito Santo. Amém? A gente entendeu que quando Jesus foi, ele pediu ao Pai para que ele enviasse outro conselheiro. E esse conselheiro é o Espírito Santo. Então eu preciso estar a todo momento atento aos conselhos do Espírito Santo. Eu preciso querer ouvir os conselhos. E como eu faço isso? Paulo diz, para a gente cantar hinos, para a gente cantar salmos, para a gente mergulhar na palavra, para a gente ter momentos a sós com o Espírito Santo. Amém? Em segundo, a gente aprendeu que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, tudo isso. E que se a gente não consegue praticar a aproximação com o Espírito Santo, eu perco tudo isso e começo a praticar o mal. Eu começo a ter ódio, raiva, eu começo a agir por impulso, pela emoção. E lá em Efésios 3, versículo 16, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Repete comigo, habite no coração de vocês, mediante a fé. Eu estava assistindo um vídeo do Hernandes Dias Lopes, e ele traz um ensinamento a respeito da palavra habitar, que eu nunca tinha ouvido. A palavra habitar, no grego, tem dois significados. O primeiro é katoikel. O que significa isso, Asaf? Que habita de forma temporária. O que a gente leu no versículo 17? Volta lá, Vini. Efésios 3:17. Para que Cristo no coração de vocês. Amém? Katoikel, quem habita de forma temporária. Você tem permitido que o Espírito Santo habite em você temporariamente? Eu fiz isso por muito tempo. Quantas vezes nós buscamos a Deus somente no momento de tribulação? Mas isso é clichê, Zaf. E no momento da fartura? Você se esquece também de buscar o Espírito Santo. Acontece na nossa vida.
E quantas vezes, de repente, você fez algo na sua vida que deu sucesso e aquilo era errado e você nem mesmo sabia. E você ensina outras pessoas a fazer a mesma coisa. Mas aquilo não tem nada a ver com o Espírito Santo. É uma experiência de vida sua. E aí, ao passar dos anos, dos tempos em que a gente vai amadurecendo e ficando cada vez mais experiente, as nossas decisões são impulsivas naquilo que a gente já viveu. Quantas pessoas a gente conhece com decepções no passado que influenciaram elas no futuro? Poxa, uma vez eu confiei num rapaz e ele me traiu, e agora eu não consigo mais confiar em ninguém. Cadê o Espírito Santo? Saiu? O que significa habitar temporariamente? Quem aqui já viajou para qualquer lugar? Quem aqui já reservou um quarto de hotel, ou uma casinha, um quartinho, enfim? A gente habita temporariamente. A gente pode, nesse momento, fazer uma reforma. A gente pode chegar lá no quarto de hotel, olhar assim: não gostei desse guarda-roupa aqui. Não pode? Você faz isso, aí daqui uns 5 minutos toca o interfonezinho lá. Ô, tem o quarto de baixo aí tá reclamando de barulho, o que você fez aí e tal? Eu vou ouvir o guarda-roupa porque estava num lugar ruim. A gente não tem esse direito de provocar uma reforma onde a gente não é dono. E com isso, obrigado, Gé. E com isso, a Gé agora para mim é tipo o pastor Diogo pro bispo. E aí, a gente fica como? Jesus, Espírito Santo, entra aí, vai. Ah, não, mas você não vai saber resolver isso não, deixa que eu resolvo. Por quê? Não, porque um dia eu fiz desse jeito e deu certo. A gente erra nas coisas mais bobas que existem. Aparelho que libera canal de TV em casa. Ah, peguei vocês, hein? Eita. O aparelhinho, você não tem contrato com a Vivo, você não tem contrato com a Claro, você não tem contrato com ninguém. Mas tá lá assistindo todos os canais. É errado, varão. Aí você tá assistindo o jogo lá do Brasil e a Alemanha, aí no meio do gol da Alemanha, corta lá o sinal. Aí aparece lá, entra em contato com a Vivo. Aí você, mas eu não tenho nada a ver com a Vivo, por que entra em contato com a Vivo? Oxi. Vigia, varão. Isso vai te fazer perder o fruto do Espírito. Eu podia citar outros exemplos aí, mas não é o caso. Qual que é o outro significado de habitar? Paroikel, que significa quem habita de forma permanente. Você tem permitido que o Espírito Santo habite em você permanentemente? Quem aqui tem sua própria casa? Do nada, a Paloma acorda. Gu, cansei dessa mesa nesse lugar. Vai ser aqui. Trocou a mesa de lugar. Por que ela fez isso? Porque ela pode. Porque ela é dona da casa. Amém? Faz sentido? Se eu sou dono, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser dentro da minha casa. Porque é minha. Então eu posso trocar um piso. Eu posso trocar a lâmpada. Eu posso trocar o guarda-roupa. Eita Deus, fala, Pai. Eu posso mudar, porque eu sou dono desse imóvel. Eu posso fazer o que eu quiser dentro dele. O Espírito Santo, permanente em nós, tem que ter o mesmo poder
de nós como proprietário. Deus, está aqui a chave. Faz o que você quiser. Espírito Santo, o que você quer que eu faça hoje? Espírito Santo, eu acordei. Você quer que eu cante? Você quer que eu ore? O que você quer comigo hoje? A gente precisa dar total liberdade para o Espírito Santo agir em nós. Nós precisamos do poder dele. Se nós não tivermos o Espírito Santo, ele diz qual que é o fim de tudo. A gente não tem parte com ele. O ódio vem sobre nós, a falência vem sobre nós e a gente morre. A gente desfalece. Mas, o que tudo isso tem a ver com você querer orar por alguém e aquilo não acontecer? Fica de pé. A gente não vai tocar um louvor hoje. O Ministério de Louvor está comemorando. Meu Deus. Queima eles, Jesus. Queima eles. Zaf, o que tem a ver tudo isso que você falou? Lembra do que a gente leu em João 14:16? Abre lá, Vini. João 14:16. Eita, varão. Boa. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Efésios 3:16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. João 14:16 fala para que Ele esteja conosco para habitar, para o Espírito Santo precisa habitar em nós permanentemente, porque Jesus disse. E existem outros muitos versículos, e eu também me surpreendi, que falam sobre o habitar da vontade do Espírito Santo de Deus. E a gente começa a linkar todas as coisas. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu sei o que Ele quer. Ele me revela a vontade dEle. Quando Pedro estava na porta da cidade, e o paralítico chega para ele e fala: me dá uma moeda. E ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Pedro tinha o Espírito Santo com ele. Pedro sabia, e Jesus falou lá atrás. João 14, versículo 12: na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E aí Jesus fala: Pai, manda um conselheiro para eles, para ficar no meu lugar. Tá bom. E ele manda o Espírito Santo. E aí Pedro viveu tão próximo de Jesus, que para ele o Espírito Santo é igual, é palpável para ele. E ele consegue exercer o poder do Espírito Santo a ponto de fazer um paralítico andar. Mas porque ele sentiu que essa também era a vontade do Espírito.
é doloroso. Foi doloroso para mim aceitar que muito do que eu pedi para Deus não aconteceu porque eu pedi errado. Talvez não fosse naquele momento falta de fé, fosse intimidade com o Espírito. Uma coisa é o Espírito Santo te falar: você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro. E aí a gente toma as nossas decisões. A gente vai lá e corre para que isso aconteça no tempo que a gente quer. A gente se endivida, a gente faz financiamentos, a gente paga 3 carros, 3 casas. Mas o Espírito tinha dito que você ia ganhar uma casa. E é difícil para a gente aceitar o momento que Deus tem para nós. O momento em que Ele separou para entregar aquilo para a gente. É difícil para nós, porque numa terça-feira às 14 a gente está no trabalho. A gente está preocupado em trazer o sustento para dentro de casa. A gente está preocupado com tudo. O que o Valtão falou na oferta? A gente não precisa se preocupar com isso se a gente buscar a Deus. Fecha o olho. Pipa, aumenta um pouquinho esse fundo. Esse é um fundo que eu costumo usar toda vez que eu vou preparar uma palavra. Toda vez que a gente, o Ministério de Louvor, faz as orações de domingo, a gente ouve também um fundo parecido. E é um toque especial. Você tem agora a opção de falar com Deus, de falar para o Espírito Santo sobre todas as decisões que você tomou na vida. E entender que aquilo que não aconteceu, talvez fosse falta de intimidade com Ele. Talvez fosse um período em que você não permitiu o paroikel do Espírito Santo. Não permitiu que Ele ficasse permanentemente em ti. Você removeu Ele de lá, tornando Ele apenas um hóspede, passageiro. Você não pode se frustrar quando algo que você pede a Deus não acontece. A gente acha que o nosso desejo é melhor. A gente acha que pedir para que alguém ressuscite é nobre. Pedir para que alguém ande é nobre. Mas é o Espírito Santo quem sabe o que é melhor. E é aí que a gente tem que se alegrar, porque se não foi da nossa forma, é porque Deus tem algo muito melhor. Se não foi do jeito que eu pedi, é porque Deus tem algo muito melhor preparado para você. Se não foi aquela casa, é porque talvez Deus tem outra. Se não foi aquele carro, é porque Deus talvez tenha outro. Você não pode gerar falsas expectativas dentro de você. O que você precisa é, a partir de hoje, querer ter um tempo de relacionamento com Deus intenso. Você precisa conseguir ajoelhar em qualquer lugar que você estiver e chamar a presença do Espírito Santo para dentro de você. E falar: Jesus, a palavra diz que você habita no meu coração. Então, toma conta de mim agora. Pai, o Senhor falou para nós, Deus. Nós entendemos, papai, que a tua vontade é unânime, ó Deus. Nós entendemos, Pai, que nem sempre as coisas vão ser da nossa forma, Pai.
mas é esse o motivo que tem que ser da nossa alegria. Porque o Senhor conhece os planos que tem para nós e são planos de paz e prosperidade, Pai. Então, Deus, cuida do nosso coração, Pai. Cuida dos nossos desejos, Pai. Livra de nós todo desejo carnal, papai. Livra de nós da ira, da raiva, papai, da impaciência, ó Deus. Livra-nos de guerra, papai. Livra-nos de traição, ó Deus. Livra-nos de todo mal, papai. Para que nós possamos viver aquilo que o Teu Espírito Santo tem para nós, papai. Para que nós possamos enxergar situações, ó Deus, e interpretar aquilo que o Espírito Santo tem para nós, ó Deus. Para que o nosso discernimento contigo, ó Pai, cresça a cada dia. Para que seja algo especial entre nós, ó Deus, e que nós possamos falar contigo, assim como falamos com um amigo aqui na terra, Pai. Para que possamos ouvir a Tua voz e termos certeza de que é o Senhor quem fala conosco, Pai. Deus, habite em nós, para sempre, papai. Amém. As palmas para Deus em nome de Jesus.